A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos de volta com a aula de número 2 a respeito de como preparar mensagens bíblicas. E nesta aula iremos dar continuidade à aula de número 1. A aula de número 1 nós falamos de 4 pontos importantes na elaboração de um sermão. Falamos sobre a importância do sermão na organização dos pensamentos. Segundo, falamos sobre a questão da boa leitura do texto para que as pessoas que te ouvirem compreendam logo de início o texto que você leu. Número 3, falamos da importância do corpo do sermão, que ele tem que ser feito cronologicamente, seguindo início, meio e fim. Daqui a pouco, nas aulas que passarem, que seguirem, nós iremos falar mais sobre isso. E em quarto lugar, falamos a respeito da aplicação, que aquilo que falamos, que expomos para as pessoas, temos que trazer para a realidade da sua vida atual. Agora queremos falar do ponto número 5, que é muito importante, que o pregador tem uma vida de oração, para que o sermão seja vivo, eficaz e alcance os corações das pessoas. O pregador tem que ter uma vida de oração e de comunhão com o Senhor, porque eu costumo dizer que o sermão ele é um esqueleto, uma montagem de um esqueleto, a semelhança do vale de ossos secos. Porque ali quando o profeta Ezequiel viu aqueles ossos secos, não tinha vida, e o Senhor perguntou: poderão esses ossos reviver? E quando o Espírito Santo veio sobre aqueles ossos, deu vida. Mesmo assim é um esboço bíblico. Ele só pode ter vida quando o Espírito Santo vem sobre o teu esboço, tua mensagem. Então, como é que o Espírito Santo vem? Quando eu oro, quando eu tenho uma vida de comunhão com o Senhor. Logo na formatação do esboço, já sentimos a presença de Deus. Então, a oração é muito importante na elaboração do sermão. E, em sétimo lugar, também o testemunho. O pregador ele tem que ter testemunho de vida. Não adianta você pregar aquilo que você não vive, expor aquilo que você, na verdade, não vivencia. Então, esses 2 pontos, para assim concluirmos a aula de número 1 que demos na aula anterior. E agora queremos falar dos principais tipos de sermão. Eu vou falar aquilo que eu conheço. Existem vários tipos de sermões, mas os 3 principais são o sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo. O sermão temático é aquele cujas a mensagem e as divisões principais vêm do tema, ou seja, tudo começa a partir do tema. Então você tem um tema, aí desse tema você vai escolher um texto, do texto você vai tirar as divisões principais. Esse sermão chamamos de sermão temático. O sermão textual já é diferente do sermão temático. Por quê? Porque ele se deriva de um versículo, de um pedaço de um versículo, e no máximo é utilizado 3 versículos na elaboração desse sermão. É o sermão textual. Então eu tenho o texto, do texto eu vou tirar o tema, do texto eu vou tirar as divisões principais e aplicação. Diferente do sermão temático, que eu tenho um tema. No sermão textual eu tenho um texto, ou uma pequena porção das escrituras. O sermão expositivo. O sermão expositivo ele vai mais além do sermão temático e vai mais além do sermão textual. Por quê? Porque ele abrange uma porção maior do texto. Ele pode ser lido toda uma contextualização, uma história completa, ou até utilizar 2 ou mais capítulos. Então ele é mais abrangente.
Vocês sabem que a Bíblia, na sua inspiração, ela é verbal e plena. Quando dizemos que a Bíblia é plena, na sua inspiração, dizemos que a Bíblia ela é toda inspirada por Deus. Toda. Não existe um livro mais inspirado do que o outro. Todos são inspirados por Deus. E quando dizemos que a Bíblia é verbal, que cada palavra dita, escrita, citada na Bíblia, no seu original, ela é inspirada por Deus. Então o sermão expositivo, ele vai explorar isso. Ele vai explorar a inspiração da Bíblia plena e verbal, não é? É diferente dos outros dois que eu falei. Então ele vai ter uma visão mais aberta, mais ampla, olhando não só para o texto em si, mas para toda uma contextualização bíblica. Então, na minha opinião, o sermão expositivo, pregar expositivo, é pregar fidedigno à Escritura, é pregar fidedigno ao texto. Os outros sermões que aqui citei, isso não quer dizer que é antibíblico, não. Mas vai depender muito do pregador para que ele não possa sair das verdades reveladas na Bíblia. Então, aprendemos hoje, na aula de hoje, da importância da oração para o pregador, né, que quer pregar a palavra do Senhor. A pregação, a palavra do Senhor, a oração é muito importante nesse momento para receber de Deus a revelação, a iluminação e para que o seu sermão seja vivo. Falamos sobre também o testemunho, porque o pregador, né, já dizia Hernando Dias Lopes em um dos seus livros, pregue, 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 quando possível com palavras. Então o testemunho fala mais do que palavras. Falamos sobre os 3 principais tipos de sermões temático, que se deriva a partir de um tema, o sermão textual, que se deriva a partir de um texto. Dali você vai tirar o tema e as divisões principais, e o sermão expositivo, que abrange uma porção maior das Escrituras. Eu espero ter ajudado. Faça seu comentário para que a gente continue, né? Se os irmãos não fizerem seu comentário, nós não podemos continuar. Então faça seu comentário em nome de Jesus e coloque também seu pensamento e até as suas críticas em relação à aula de hoje. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Versículo 16 ao 20.